Os ministros do STF, principalmente a grande maioria deles, não conseguem nem sair nas ruas. E com essa tomada de decisão do Alexandre de Moraes agora contra o Bolsonaro, há até algumas pessoas mais do lado da esquerda, ou que não são tão bolsonaristas assim, ou gostam, são até de direita, mas não concordam tanto com o Bolsonaro, já estão entendendo que a escalada está ficando séria. Eu vou trazer para vocês agora uma matéria da Band, um editorial da Band, que fala sobre isso. E eles falam que não dá para aceitar. Olha, tá ficando difícil, tem muita emissora já se levantando contra a escalada, porque estão sabendo que a água, ela bate lá atrás. Eu vou trazer essa matéria aqui da Band, trazendo pelo Conexão Política. E quero te pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, é muito importante para a gente, para que o nosso canal cresça, para que mais pessoas possam assistir a gente e ver o que está acontecendo no Brasil agora com essa escalada do STF. Então é muito importante para a gente. A matéria é essa aqui, eu vou colocar para vocês agora. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. E passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição em papel, pode. Se jogar a mesma entrevista na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou. No mínimo, estranho, né? Jornal de papel, pode. No mínimo, estranho essa situação. A gente sabe que não poderia nem estar sendo julgado. Ele tem grande interesse. Os ministros já falaram, perdeu o Mané, derrotamos o bolsonarismo. Não vou falar nem das do arquirrival inimigo, o maior arquirrival inimigo do Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes. Então, as redes de televisão já estão começando a falar. E nesse editorial aqui, ficou escancarado que realmente o Bolsonaro não tem como ele brecar as redes sociais, falou, não posta nada meu aí não, ó, Denis, não posta nada meu não, João, não posta nada não, Record, não posta nada não, CNN, não tem como. Isso não está no controle dele. Até porque Jair Messias Bolsonaro hoje, queira sim, queira não, os esquerdistas, ele é o assunto do momento. Ele é mais falado do que o próprio Lula no mundo inteiro. Então, o político de evidência do Brasil hoje é Jair Messias Bolsonaro. E o STF tem uma culpa disso, uma grande culpa disso. A escalada, o Trump fazendo declarações, o STF e o governo Lula têm uma grande culpa nisso. Hoje o Bolsonaro está em evidência. Isso é um fato, não tem como negar. Segunda matéria de hoje, já pedindo você para se inscrever. Vou pedir todas as vezes que eu for mudar aqui de tema, vou pedir para você se inscrever, porque às vezes você se esquece de comentar também. Olha só, essa matéria aqui também do Conexão Política, o Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro, ele fez declarações pesadas contra o Alexandre de Moraes. Eu preferia que ele tivesse começado a fazer essas críticas lá em 2019, enquanto ele estava lá, né? Mas agora ele está fazendo, antes tarde do que nunca, né? Então a matéria é essa aqui que eu vou trazer para vocês agora, tá? Que é do Conexão Política. Ex-presidente do STF diz que história julgará Moraes por seus abusos. Eu não queria estar na pele dele.
O meu sogro fala muito isso. A conta vai chegar. A conta vai chegar. E um dia a conta chega mesmo. A matéria da Conexão Política diz o seguinte: o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que já pediu o Supremo Tribunal Federal, que já presidiu o Supremo Tribunal Federal, manifestou duras críticas a Alexandre de Moraes, apontando que a corte atravessa um período de excessos e decisões sem sentido. Em sua avaliação, a atuação de Moraes extrapola os limites do Estado Democrático de Direito e será inevitavelmente alvo de questionamentos históricos. Eu não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. Ele não consegue sair, estar no lugar público, a não ser com contingente de seguranças. Quando isso se verifica, algo está errado. E cumpre aquele que é alvo da hostilização da sociedade, observar os atos praticados se evoluir. Eu vou repetir, resulta no prejuízo da instituição, e mais à frente a história cobrará esses atos praticados. Ele, Moraes, proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia, em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível, declarou Marco Aurélio. Segundo o ex-decano, compreender a motivação por trás das decisões do ministro exigiria uma análise mais profunda, que beiraria o campo da psicanálise. Em tom irônico, ele afirmou que seria necessário colocá-lo em um divã para tentar entender os reais impulsos por trás de sua conduta, que classifica como autoritária e prejudicial à imagem do Supremo. Marco Aurélio também criticou a forma como a investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro foi conduzida desde o início. Na sua visão, o caso jamais deveria estar sob responsabilidade do STF. Ele lembrou que, à época em que Lula era ex-presidente, os processos correram na primeira instância. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo-crime. Alguma coisa está errada, disse ele em entrevista concedida ao jornal Estadão. Para o ex-ministro, Bolsonaro tem sido alvo de tratamento vexatório, referindo-se ao uso de tornozeleira eletrônica como exemplo de humilhação incompatível com o princípio da dignidade humana. Ele argumenta que o ex-mandatário vem sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Pois é, tem sido tratado como um criminoso de alta periculosidade. A gente sabe que o Bolsonaro ele foi exposto à maior humilhação que um ser humano pode ter. É colocar uma tornozeleira eletrônica e divulgada para o mundo todo, né? Presos, às vezes, aí que cometem crimes, nem são divulgados. Às vezes colocam até o rosto com aquela tarjazinha para não mostrar. Isso é o Brasil que nós vivemos. E o Marco Aurélio, ele falou que na época que ele era ministro, ele andava normalmente nas ruas e não era hostilizado. Então, se essa hostilização, se o que está acontecendo dessa forma, é porque tem algo errado. É porque a população não está aceitando o que o STF está fazendo. Isso é um fato, né? E essa aqui, eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ficar endoidecidos com essa esquerda. Essa hipocrisia que existe da esquerda aí, falou tanto do Bolsonaro e agora tá aí fazendo tudo muito pior. Olha só, matéria de O Globo, né? Quem que repostou foi o Vinícius Carrion. Olha só. Por falta de verba, MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças do fundamental. E aí? O que a esquerdinha vai falar? O que a esquerdalha vai falar agora? Matéria do Globo. A matéria não é nem de nenhum canal, de nenhuma revista. Não são notícias de canais de direito. É o próprio Globo, que a gente sabe que tem muita verba do Estado que é direcionado a esses veículos de imprensa. Tá aí. Por falta de verba, MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças do ensino fundamental. A associação afirma ainda que ensino médio terá novo formato de obras após reforma da etapa. Terá apenas 60% dos exemplares adquiridos. Minha gente, aí o que vocês falam disso aí? É o Brasilzão, né? O Brasil de Lula.
do amor, Lulinha, Paz e Amor. E eu vou colocar para vocês aqui agora uma fala da Bárbara do Te Atualizei, que eu vou trazer uma reflexão para vocês refletirem. O que vocês acham disso que ela vai falar? Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Presta bem atenção. Moraes cai com Van Hatten e Geyer no Senado? Eu acho. É sério. Uhum. E aí? O que vocês acham disso? Coloquei essa aqui só para descontrair. O que vocês acham? Que o Geyer e o Van Hatten no Senado em 2026 vai dar trabalho para o STF, vai dar trabalho para a oposição? Ou nem tanto oposição, porque a gente quer e a gente torce para isso, né? Que em 2026 esteja alguém de direita, né? Na minha humilde opinião, está tudo desenhando que o candidato de Bolsonaro, se ele estiver inelegível, tudo indica que vai ser o Tarcísio. Tem tudo costurado para isso, né? Ele conversa bem com o Centrão, conversa bem com algumas áreas e está ali alinhado com o Kassab. A gente sabe que está desenhando para que o Tarcísio seja o novo presidente da direita. A não ser que aconteça algo extraordinário aí com essas escaladas do Trump. Já vi o Barroso já não falando de perder o Mané, foi questionado, e essa fala sua de só existe Paris? Ele, que deu uma, como diz aqui no Nordeste, deu uma caqueadazinha e saiu pela tangente. Fux já começou a divergir, ali já tem o André Mendonça. Acredito que quando o negócio apertar, o próprio Cássio Nunes já vai tirar o corpinho fora. Eu acredito que essa escalada do Trump aí tem muita gente que vai soltar a mão do Moraes. Como diz o próprio Marco Aurélio Mello, nessa entrevista que a gente assistiu dele, assisti a entrevista, ele falando que não deveria sim. Porque que votou o voto do Fux, ele entendeu e ele concorda com o voto do Fux, mas é um voto vencido. Ele falou, olha, não deveria ser assim. O juiz ele deveria ter a sua própria opinião, mas por questões de entendimento recíproco, né, para que não vote contra o Moraes, eles estão de mãos dadas. Isso não deveria acontecer no STF. Esse é o nosso editorial de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Meu nome é Denis Gonçalves, seu amigo de direita, patriota, conservador. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, com o povo da esquerda, para que eles fiquem irritados com o que nós estamos mostrando aqui. Afinal de contas, nós precisamos mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo, a perseguição, a censura que está aí na cara e todo mundo fechando os olhos. É o que está acontecendo, infelizmente. E nós não podemos ficar calados. Por isso eu venho aqui e falo para vocês abrirem os olhos. A Venezuela não virou uma ditadura de um dia para a noite. Não. São anos. O governo esquerdista já está aí há anos e a gente está vendo a escalada da censura nas redes sociais. Um ex-presidente proibido de falar com o próprio filho, sendo que na própria prisão do Lula, né, na época lá, o puxadinho dele lá, dava-se entrevistas, pessoas visitando ele o tempo todo. E agora? Quem é ditador? Responde aí.